Então, nesse mês nós vamos começar uma série nova e o título desse mês vai ser Relacionamentos com a Igreja e com o Mundo. Então nós vamos falar sobre como cristãos, o que Deus espera de nós como discípulos, no nosso convívio um com o outro e o que Deus espera de nós no nosso convívio com as pessoas lá fora. E para a gente começar nesse primeiro domingo, a gente vai começar pelo fundamento, a gente vai começar pela base, que é o amor. E o título da pregação de hoje é Amar como Cristo amou, de acordo com esse texto aqui de João 13, verso 34 e 35. Poucas coisas, poucas palavras, mas com certeza lições profundas e preciosas que a gente tem para falar hoje. E nessa caminhada que nós vamos fazer juntos, a gente precisa ser muito sincero, não é verdade? Porque o mundo fala bastante sobre o amor. O mundo fala sobre o amor nas músicas, nos filmes. Você vê a palavra amor sendo falado em todos os lugares. Mas eu acho que enquanto eu fui lendo esse texto, estudando e meditando na palavra do Senhor, eu tenho percebido o quão pouco nós sabemos de fato sobre o que é o amor. A gente acha que ama, a gente acha que sente amor, mas quando a vida aperta muitas vezes, e quando as pessoas falham conosco, muitas vezes o que sai de nós pode ser qualquer coisa, mas não se parece muito com o amor de Cristo. Não sei se você tem essa visão de si, mas muitas vezes é o que eu vejo na minha vida. Quando as coisas apertam, geralmente não é o amor de Cristo que sai de mim. E é exatamente aqui que Jesus entra com as suas doces palavras. Palavras essas que não são leves, são extremamente pesadas, profundas e revelam verdades assim espirituais que Deus espera de nós. Vamos reler de novo? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E perceba, que se nós não entendemos desse amor ainda, Jesus está nos convidando para entender isso. Entender como igreja, entender como cristãos e principalmente o que Deus vai esperar de nós quando a gente for lá fora. Jesus começa dizendo, amem-se uns aos outros. E a tendência natural que eu tenho e que você tem é pensar assim, eu já faço isso. Mas será? Porque se a gente for honesto, o nosso amor, o amor humano aqui nosso, geralmente funciona desse jeito. A gente ama quando é fácil, quando está tudo indo bem. A gente ama geralmente quando é recíproco. Então, se eu estou recebendo amor, é muito fácil de amar. E a gente geralmente ama quando não custa muito. Geralmente, quando não exige muito de nós, é mais fácil de exercer esse tipo de amor. Mas, 3 pontinhos. Basta alguém pisar no nosso calo. Basta alguém pisar no nosso orgulho. Basta alguém nos frustrar ou nos desrespeitar. E o que acontece? Esse amor que a gente acha que sente, começa a sumir. Então talvez o que a gente chame de amor, muitas vezes não seja amor. Talvez seja conveniência, talvez seja afinidade. Muitas vezes, não sei você, mas a gente ama por interesse. Puxa, o que eu vou ganhar desse relacionamento? Então a gente coloca um interesse. Só que o problema é que isso aqui não é o amor que a palavra de Deus nos mostra. Isso não é o amor bíblico. E para ficar claro, a nossa falha, o nosso problema não é a falta de esforço. É a falta da natureza mesmo. Porque a gente não falha em amar porque a gente esquece de amar. A gente falha em amar porque naturalmente nós não temos esse tipo de amor dentro de nós. E a gente procura isso, e a gente procura as respostas dentro de nós. E a gente naturalmente não tem esse tipo de amor dentro de nós. E é exatamente aqui que Jesus entra com as suas palavras profundas. Jesus disse, amem, vou ler de novo, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. E a gente poderia parar aqui,
Mas Jesus agora entrega o padrão. Na próxima frase ele disse, como eu os amei. E aqui está a receita do bolo. Amem como eu os amei. Então Jesus tira o amor do campo do sentimento e ele coloca no campo do padrão. Existe um padrão de amor. Existe uma meta, existe um alvo que nós precisamos buscar. E ele é o próprio Cristo. Então, a partir de agora, amar não é ame do seu jeito. Ame uns aos outros, do seu jeito. Não, não, não. É ame uns aos outros como eu os amei. Então, o jeito que Jesus nos convida a pensar sobre o amor é o jeito dele. Não é dentro dos nossos padrões. E a diferença, meus amigos, é muito grande. A diferença é abismal. E a pergunta então é, se é como ele nos amou, como ele nos amou? Essa é a pergunta. Como ele nos amou? Esse texto de João capítulo 3, ele está dentro de um contexto da última ceia. Jesus acabara de preparar uma refeição para os seus amigos, para os seus melhores amigos. E Jesus sabia que o tempo dele tinha acabado. Ele cumpriu o ministério dele e ele estava caminhando para o seu grande objetivo, que era se sacrificar por nós. Então, ele prepara uma refeição porque ele queria um tempo com seus amigos. Ele queria um último momento com eles. E sabe o que é interessante do texto? Jesus é Deus. E como Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Tudinho. Ele sabe de tudo. E Jesus está aqui nessa refeição com seus amigos e ele sabe que ele vai ser traído. Jesus está aqui nessa refeição com seus melhores amigos e ele sabe que daqui a pouco os amigos vão negar ele. Você já parou para pensar nisso? Já doeu em você lendo esse texto, nesse sentido? Seus amigos, seus melhores amigos. Você andou mais de 3 anos com eles. Eu fico imaginando as refeições que eles tiveram e que não está registrado, as risadas que eles tiveram, os momentos felizes e tal, e é todo aquele crescimento e os ensinos que Jesus deu especialmente para eles. Esses eram os melhores amigos de Jesus. E Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Sabe o que Jesus fez? Permaneceu. Continuou lá com os amigos dele. E pior, porque a gente às vezes lê e às vezes a gente já leu tanto essa passagem e nem mexe mais com a gente. Jesus lavou os pés deles, um por um. Principalmente daquele, seu grande amigo, que ia vender ele daqui a pouco por algumas moedas. Eu lembro também, principalmente de Pedro, né? O grande amigo de Jesus, que estava com Jesus nos momentos mais difíceis e que negou o próprio Jesus. E Jesus sabia de tudo isso. Mas às vezes o texto bíblico ele é um pouquinho longe da nossa realidade, né? Porque 2000 anos atrás, a gente nem conheceu esses homens, a gente só ouve as histórias dele. Então vamos trazer para mais perto? Vamos fazer doer no nosso coração? Jesus viu a sua traição. Jesus viu. Jesus viu a sua mentira. Jesus viu a sua vingança. E a sua tentativa de fazer justiça com as mãos. Jesus viu. Jesus viu a sua inveja. Jesus viu a sua falta de fé. Jesus viu o seu orgulho. Jesus viu a sua arrogância. E Jesus viu também todas as minhas falhas. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo de tudo o que a gente produz, mesmo assim, ele foi até a cruz por eles e por você. Jesus foi até o final. E isso, a gente não sabe nada sobre o que é o amor. Quando a gente para pensar nisso, a gente só tem uma ideia superficial do que é o amor. Porque o amor de Cristo, ele não depende da resposta do outro. O amor de Cristo não depende do mérito. Natanael falou isso na ceia. Não depende das suas boas obras, porque se dependesse, a gente estava lascado. Não depende da circunstância. O amor de Cristo só depende
da cruz, do sacrifício. E na cruz é substituição. Lembre sempre disso. Jesus substituiu você. Jesus pagou a sua dívida. Jesus te limpou para perdoar tudo que você já fez e do que eu já fiz. E isso não é difícil de viver. Isso é impossível de viver. Para os nossos padrões humanos, para o nosso corpo pecador, isso é impossível da gente reproduzir. Então, a ideia aqui é que muitas vezes a gente falha porque a gente acha que pode viver isso sem Cristo, sem a transformação de Cristo. E a gente não pode. A gente não pode. O amor que Jesus pede, só Ele pode reproduzir isso dentro de nós. Só Jesus. Só Cristo pode reproduzir isso dentro de nós. Então, o que a gente faz? Se o nosso amor é falho, se o padrão é impossível, a resposta é: pare de tentar. Pare de tentar com as suas próprias ferramentas. Pare de tentar com os seus próprios esforços. A resposta de Jesus é bem clara em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. O que precisa acontecer? Nascer de novo. Precisa nascer de novo. Precisa um recomeço. Porque esse amor que Cristo demonstra para nós, não só através das palavras, mas nas ações que Jesus mostra, não é algo natural nosso, é uma coisa espiritual, é um presente de Deus que vai entrar no nosso coração e vai nos transformar de dentro para fora. É quando você realmente percebe: eu não mereço, e mesmo assim você foi amado. É quando a gente percebe: eu falhei e nós fomos perdoados. Eu era inimigo de Deus, mas agora Deus nos faz seus amigos. Deus nos torna sua família, seus amigos. E se isso não quebrar você, meu amigo, desculpa, mas nada vai mudar você. Só Cristo é capaz de fazer isso. Só o amor dele é capaz de fazer isso. Então, e é interessante que esse texto ele não deixa espaço para a gente interpretar de qualquer outra maneira. Porque depois de dizer como eu os amei, olha só o resultado de tudo isso no verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus. Todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, o que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo não são as palavras. O que identifica um verdadeiro discípulo é o amor, é a ação. Mas não qualquer amor. Lembre-se disso, é o amor que vem dele. Então eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder pensar nessa manhã sobre esse tema. Você realmente tem amado nos seus relacionamentos ou você negocia o amor? Quando alguém te fere, o que sai de você? Se parece com Cristo ou se parece com qualquer pessoa que não conhece a Deus? Então, não é fácil, nós somos falhos, mas há perdão, bondade, misericórdia de Deus e consolação dele em abundância para revestir a sua vida, para transformar você. Precisa de ajuda? Olha para a cruz. Olha para a cruz e você vai saber o que é de fato o amor. Então, muitas vezes a gente falha e não é por causa do detalhe. Nós falhamos porque falta essa confiança plena. Falta a gente se entregar nos braços de Deus completamente, sem duvidar desse amor, sem olhar para o lado. O mundo tem coisas o tempo todo querendo tirar nossa atenção, o tempo todo. Mas o convite é olhar para Ele sem se distrair com as coisas à nossa volta. Então, o convite de Cristo para nós essa manhã é: pare de confiar em si mesmo. Confie no amor de Cristo. Confie naquele que fez tudo por você e que vai te dar quantas chances você precisar. Enquanto houver vida, há esperança da transformação. Então permita que Deus gere em você o que você nunca teve. Porque no fim de todas as coisas, amar como Cristo amou não começa com esforço, mas começa com rendição. Se renda. Né? Começa com rendição aos pés da cruz. E é isso que vai nos sustentar nos dias difíceis. É isso que vai nos ajudar
nos dias em que precisarmos de ajuda. Os nossos relacionamentos, principalmente dentro da igreja, e o que Deus vai esperar de nós quando a gente for lá fora. Então é isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Então, entendendo esse amor que vem da cruz, como é que a gente vai viver isso entre nós? Como é que a gente vai levar isso lá fora? Porque sem isso, sem esse amor, sem esse padrão, a gente só tenta imitar. Mas com isso, entendendo isso daqui, esse amor que vem de Cristo, a gente pode manifestar Cristo para as pessoas. Já parou para pensar nisso? A gente pode manifestar Cristo para as pessoas. Elas podem conhecer Cristo por causa do nosso amor. E elas vão conhecer Cristo por causa do nosso amor. É exatamente isso aqui que Jesus nos convida a fazer. Ame como eu os amei. E com isso, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Que o Senhor possa nos ajudar a mergulhar nesse entendimento e nesse amor. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Pai, porque de fato somos falhos. Somos falhos todas as vezes em que confiamos, Pai, nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade, Pai, no nosso próprio entendimento e falhamos de novo, Pai. E que o Senhor nos ajude a entender, a colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, a parar de olhar para o lado, Pai, e a ter realmente um arrependimento sincero e verdadeiro, a compreender esse amor, a se render completamente, Pai, e que o Teu amor possa nos transformar de dentro para fora, e que possamos abandonar hábitos, abandonar aquilo que nos separa do Senhor, Pai, e continuar com os nossos olhos fixos na cruz, com o desejo, Pai, de alcançar a eternidade. Essa eternidade, Pai, que sonhamos tanto, falamos tanto, pregamos tanto, Pai. Queremos chegar lá com o Senhor e queremos que todos os nossos irmãos estejam lá juntos, para que possamos desfrutar da Tua companhia, da Tua presença, da Tua glória para sempre. Nos guarde e nos proteja, Pai, durante essa semana, e que se o Senhor não voltar, Pai, possamos estar juntos mais uma vez, para engrandecer, honrar e louvar o Teu grande nome. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.